Olá, seja bem-vinda, bem-vindo de volta ao Cavaleiro Preso na Armadura. Continuando a leitura aqui, a gente parou no momento em que Merlin estava respondendo ao cavaleiro antes do cavaleiro perguntar, né? Merlin estava dizendo: para responder a sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixava de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu queria perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte um do outro, respondeu o mago. O cavaleiro refletiu um segundo. Começo a entender. Eu pude sentir a dor de Juliet porque sou parte dela? Sim, Merlin respondeu. Foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso. O mago sorriu com indulgência. Vou fazer uma leve pausa aqui. Então, à medida que ele vai se permitindo sentir o outro, e aqui o Merlin coloca como se nós todos fizéssemos parte um do outro, explicitando que existe uma conexão que a gente pode entender como uma interdependência, uma ligação que a gente tem com as pessoas, principalmente com as mais próximas, né, com as queridas, que a gente estabelece um relacionamento e há ali sim uma conexão até no nível energético de sentir o que a outra pessoa sente. E vestir e não querer sentir o que o outro está sentindo é um processo que faz a gente vestir uma armadura. E nessa tentativa, à medida que a gente vai sentindo o que o outro sente, e se há algo negativo nesse sentimento, como alguma possível reclamação, uma briga, uma emoção ruim, a gente vai tentando resolver através da anestesia, de não olhar, de não sentir, de querer não fazer parte daquilo ali. E aí a armadura vai sendo vestida, né? A gente vai desenvolvendo essa estratégia de não lidar com o problema ou de se desassociar daquela situação, daquela emoção que está sendo sentida pela outra pessoa e faz a gente ficar cada vez mais, digamos, casca grossa e nisso perder a empatia, perder a capacidade de perceber, de entender, compreender a situação do outro, de sentir mesmo, né? E de ser alguém um pouco mais sensível à situação dos outros e ter essa coisa dessa simpatia nesse sentido de conseguir se colocar no lugar do outro e sentir junto, né? Mas eu queria fazer também um porém, né? Que às vezes é necessário sim se desconectar, se desfazer daquela relação que pode estar contaminando a sua energia de forma negativa, de um problema que realmente se arrasta sem querer ver soluções, né? E você pode estar sentindo junto e oferecendo soluções, oferecendo alternativas de interpretação da realidade para a mudança e ressignificação por parte daquela outra pessoa que tem uma sensação, um sentido ruim. E nada disso está funcionando e você com aquela conexão energética com aquela pessoa, sentindo toda aquela carga pesada que não deixa de ser pesada nunca. E aí você pode querer tomar pela sua decisão, sim, uma atitude de romper, de se afastar daquela situação que está sendo tóxica, se não abusiva para você. E apesar de você já ter tentado tudo, de já ter tentado fazer outras estratégias sem ser a da anestesia, sem ser a da armadura, e ainda assim, né, a coisa continua trazendo uma sensação ruim, um sentimento negativo, uma sensação até de impotência para você que não consegue solucionar nada para aquela outra pessoa, porque a própria outra pessoa não está querendo solucionar nada, né? Às vezes pode ser uma pessoa que simplesmente só quer reclamar mesmo, só quer ficar mal mesmo e quer curtir. E o padrão dela é aquele e ela é aquilo e não quer sair daquela situação. E cabe a gente decidir se a gente quer estar junto naquele sentimento, né? Naquela postura mental, naquela atitude daquela pessoa, ou se a gente vai começar simplesmente a se desvencilhar daquilo, sair daquele local, né? Assim, de uma forma decisiva, de uma forma definitiva, para conseguir se afastar de uma poluição que não se desfaz nunca, né? Então há um contraponto aqui para a gente pensar, né?
Então, há sim, às vezes, a situação de que a gente mesmo pode estar criando o problema porque a gente não quer olhar para uma coisa que poderia estar sendo feita de forma melhor e não está. E aí a pessoa que tem esse relacionamento com a gente vai ficando magoada em relação a isso. E a gente não quer sentir porque a gente não quer se sentir culpado, não quer achar que está errado e quer simplesmente colocar-se como, né, o perfeito cavaleiro, salvador, lindo, maravilhoso, que, né, é impecável e que não pode existir nenhuma mácula, né, nesse processo da pessoa se considerar maravilhoso, incrível, o ego ali no meio, e esse ego pode ir criando essa armadura. E aí, como eu falei, por outro lado, às vezes a armadura já caiu, você já está sentindo tudo, quer ajudar e não consegue, e não é função da gente salvar quem não quer ser salvo. A gente tem que tomar cuidado aqui também com esse outro lado da história, que é a síndrome do salvador da pátria, que às vezes não é o caso da gente querer salvar, que nem lá no iniciozinho do livro, querer sair correndo para salvar donzelas que não queriam ser salvas, né? Nesse processo aí também. Mas vamos voltar aqui. E sim, Merlin respondeu, foi por isso que você pôde chorar por ela e também por você. Essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. O cavaleiro disse ao mago que se sentia orgulhoso, o mago sorriu com indulgência. Não temos de sentir orgulho por sermos humanos. Isso é tão sem sentido quanto seria para Rebeca sentir orgulho por poder voar. Rebeca nasceu com asas, você nasceu com um coração. E agora o está usando, simplesmente como deveria fazê-lo. Pois é, então, pessoal, aqui realmente está traçando um perfil de um cavaleiro com armadura no sentido mais frio mesmo, né? De não querer sentir mesmo nada em relação aos sentimentos dos outros, ou seja, sem coração, né? E é que ele vai se orgulhando por estar conseguindo usar o coração dele. E aí o Merlin diz, opa, peraí, não precisa ter orgulho por causa disso. Você está só usando o que você já deveria estar usando faz tempo. Continuando aqui. Você sabe mesmo como fazer para colocar um sujeito para baixo, Merlin, disse o cavaleiro. Não quis ser duro com você. Você está indo muito bem. Caso contrário, nunca teria encontrado Sam. O cavaleiro sentiu-se aliviado. Então eu realmente o ouvi? Não foi apenas fruto da minha imaginação? Lembrando aqui um pouco quem é Sam. Sam é aquela voz do eu verdadeiro que a gente viu no episódio passado, que o cavaleiro ficou, mas como que eu vou chamar você? Eu não posso chamar você de eu. E aí ele falou, então me chama de Sam. Né? Então Sam era a voz da consciência do eu verdadeiro desse cavaleiro. Então voltando aqui. Então eu realmente o ouvi, não foi apenas fruto da minha imaginação? Merlin achou graça. Não, Sam é real. Na verdade, um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Você não está ficando maluco, apenas está começando a escutar o seu verdadeiro eu. Foi por isso que o tempo passou tão rapidamente sem que você percebesse. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. Então Merlin desapareceu antes que o cavaleiro pudesse fazer mais perguntas. Eu não sei se eu comento agora ou espero chegar no castelo do conhecimento, mas é interessante essa frase aqui do Merlin, que na verdade esse é um eu mais verdadeiro do que aquele que você tem chamado de eu durante todos esses anos. Lembrando aqui que esse eu, né, pode ser uma narrativa, a historinha que a gente conta para a gente mesmo sobre quem a gente é na nossa cabeça. O ego, o velho ego, né? Que é um personagem, esse personagem aqui que no caso é o cavaleiro. E aí ele começou a ouvir Sam, que é esse eu mais profundo, mais verdadeiro. E esse é mais verdadeiro do que essa historinha, essa narrativa criada pelo cavaleiro, né? Pela essa pessoa que está se achando um cavaleiro, que se diz cavaleiro. Então a gente vai começar o capítulo 5 agora, o Castelo do Conhecimento. O cavaleiro Esquilo e Rebeca recomeçaram a caminhada pelo caminho da verdade em direção ao Castelo do Conhecimento. Eles pararam apenas 2 vezes naquele dia, uma para comer e outra para o cavaleiro raspar sua barba descuidada e cortar seu longo cabelo com a borda afiada de sua manopla. Ele parecia e se sentia muito melhor depois que isso foi feito.
Estava mais livre agora do que estivera antes. Sem o elmo, podia comer nozes sem precisar da ajuda de Esquilo. Embora tivesse apreciado a técnica salva-vidas, ele não a considerava realmente uma forma graciosa de viver. Também podia se alimentar com as frutas e raízes com que tinha se acostumado. Nunca mais comeria pombos ou qualquer outra ave ou carne outra vez, porque compreendeu que fazer isso seria literalmente ter amigos para jantar. Fazendo uma pausa aqui, o cavaleiro se tornou vegetariano porque ele estava ali numa relação íntima com o esquilo e com a pomba, percebendo a consciência deles, né? Então há uma sugestão sutil aqui nesse sentido também, que você começa a sentir, perceber mais sutilidades de consciências, né, e de energia nesse processo de perder a armadura e vai percebendo que ali tem sentimento e tem dor, e nesse processo de percepção do sentimento dos outros, parece que ele vai sentindo também a ideia aqui de que esses animais, né, no caso com que ele se relacionou, vão trazer todas essas emoções à tona também no processo da morte deles, né? Então vamos continuar aqui voltando à linha do cavaleiro preso na armadura, entrando no castelo do conhecimento. Pouco antes do cair da noite, o trio arrastou-se morro acima e contemplou o castelo do conhecimento à distância. Ele era maior do que o castelo do silêncio e sua porta era feita de ouro maciço. Esse era o maior castelo que o cavaleiro já tinha visto, maior ainda do que aquele que o rei havia construído para si. O cavaleiro olhou fixamente para a impressionante estrutura, curioso por saber quem a teria projetado. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sam. O castelo do conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz de ouvir Sam novamente. Estou contente por você ter voltado, ele disse. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Então, fazer uma pausa, 2 comentários aqui. O castelo do conhecimento, sendo enorme, o maior castelo de todos, né? E aqui logo em seguida uma associação dele a sendo construído, projetado pelo próprio universo, é uma ideia da grandeza ou até do infinito do conhecimento, né? De uma situação de que a gente não encontra nada igual em lugar nenhum e uma grandeza que ele poderia ter dito aqui que foi criado por Deus, mas ele resolveu usar a palavra universo, né? Foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo conhecimento. Então ele está associando o universo ao conhecimento, então até onde vai esse conhecimento, né? É bem aquela ideia de que quanto mais a gente expande o nosso saber, mais esse perímetro mostra o tanto de coisa que a gente ainda não sabe. Né? Como a área desse círculo também, quando esse círculo aumenta, essa área também aumenta, e o que está fora desse círculo também se mostra como ser cada vez mais amplo. Então é bem nesse sentido aqui. Uma outra ideia que eu queria trazer é que a própria voz do Sam parecia conhecer, saber responder aquilo ali, né, que o próprio cavaleiro não, que ele estava em dúvida. Então seria uma voz da intuição, uma voz que está, digamos, ligada a esse conhecimento do infinito aqui, o conhecimento do universo, né? Então é uma voz que traz como se estivesse traduzindo ou trazendo esse sentir da verdade que está lá fora para a mente aqui do cavaleiro. Bem o sentido da intuição mesmo, né? Continuando aqui. Na verdade, nunca fui embora, replicou Sam. Lembre-se de que eu sou você. Por favor, não quero passar por isso novamente. Como pareço agora que fiz a barba e cortei o cabelo? É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, Sam respondeu. É a primeira vez que você tirou vantagem de ser encurtado, Sam respondeu. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam. Ele apreciava seu senso de humor. Vamos tentar entender essa brincadeira aqui. É a primeira vez que você tirou vantagem, que você apreciou, né, digamos, ser encurtado. Ou seja, cortar cabelo e cortar a barba, ele está encurtando
o cabelo e a barba, porém está admirando o processo. E antigamente, né, o ego dele, qualquer forma de limitação ou de encurtar ou de dizer que ele estava errado, digamos, ele não iria apreciar, né? Ele se sentiria atacado e vestiria a sua armadura. É a minha interpretação que eu faço aqui. Então a avó está tirando uma onda dizendo, a primeira vez que você aceita aí um corte, né? E sem sentir mal com isso, brincando e fazendo uma piada entre aspas aqui, que na verdade tem uma cutucada aqui, né? Com ele. Eu acho que é bem por aí. O cavaleiro riu da brincadeira de Sam. Ele apreciava o seu senso de humor. Se houvesse qualquer semelhança entre o castelo do conhecimento e o castelo do silêncio, ele ficaria feliz em ter Sam por companhia. O cavaleiro, Esquilo e Rebeca cruzaram a ponte levadiça sobre o fosso que circundava o castelo e pararam diante da porta de ouro. O cavaleiro retirou a chave de seu pescoço e girou-a na fechadura. Enquanto empurrava a porta aberta, ele perguntou a Rebeca e Esquilo se eles o deixariam como haviam feito antes. Não, Rebeca respondeu. O silêncio é para um, o conhecimento para todos. Vou nem comentar, né, gente? Que legal. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. No inglês, né, pessoal? Tem uma nota aqui da tradução. Inclusive a piadinha anterior aqui, da brincadeira sobre tirar vantagem, talvez tenha ficado difícil de identificar o sentido por causa de coisas perdidas na tradução, né? E aqui também do pombo, o tradutor resolveu fazer uma nota. Do inglês pigeon, substantivo que significa pombo, pode também ser gíria, e neste caso refere-se a alguém trouxa, otário. O cavaleiro ficou pensando como a palavra pombo veio a significar alguém crédulo, fácil de enganar. Porque aqui o pombo, né, a Rebeca deu essa frase que eu falei que foi, né, sem comentários, que o silêncio é para um, o conhecimento para todos. Continuando, os três atravessaram a porta e se depararam com uma escuridão tão densa que o cavaleiro não conseguia enxergar a própria mão. Ele tateou em busca das costumeiras tochas que ficavam junto à porta de entrada dos castelos para iluminar o caminho, mas não havia nenhuma. Um castelo com uma porta de ouro e sem tochas? Até os castelos simples da região têm tochas, resmungou o cavaleiro enquanto o Esquilo o chamava. O cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até ele e o viu apontando para uma inscrição que brilhava na parede. Estava escrito: o conhecimento é a luz através da qual você encontrará seu caminho. Vamos lá, vou fazer um comentário aqui, mas antes disso eu vou ler mais um pouquinho. Preferi estar com uma tocha, pensou o cavaleiro, mas seja quem for que administre este castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Vamos avaliar isso aqui. O conhecimento não tem tochas lá no castelo e o conhecimento é a luz da qual você encontrará o seu caminho. O que a gente costuma fazer? A gente costuma terceirizar o nosso conhecimento à luz, né? A gente costuma atribuir, buscar lá fora, usar, né, apetrechos, gurus, livros e tudo, para tentar iluminar o nosso caminho. A gente está usando uma luz artificial, a luz do outro, uma luz de terceiros, uma luz, né, forçada, inventada, que não está internalizada e não está gerando a nossa própria luz aqui. E a ideia desse castelo, pelo que parece, é que você possa gerar a sua própria luz através do conhecimento e, sendo assim, o conhecimento é a luz através da qual você encontrará o seu caminho. Inclusive, você vai estar iluminando com a sua própria luz e vai estar criando o seu próprio caminho, ao invés de seguir o caminho dito por gurus, dito por outros supostos mestres que estão ali tentando guiar com a luz deles o caminho para você. Mas os verdadeiros, né, mestres, os mais iluminados, digamos, eles sabem que o discípulo precisa se tornar mestre, precisa ser aquele que vai desenvolver a sua própria luz, o seu próprio caminho e vai brilhar tão quanto o próprio mestre, ou se não mais, né? Então, eu acho que é bem esse sentido aqui nesse trecho, pessoal. Continuando, porém, o cavaleiro, né? Não, eu preferia estar com uma tocha.
né? Não saquei, não tô entendendo. Vamos ver se ele começa a sacar melhor aqui durante a jornada neste castelo, né? Quando ele falou que preferia estar com a tocha, o cavaleiro pensou, mas seja quem for que administre esse castelo, sem dúvida encontrou um meio engenhoso de diminuir o consumo de luz. Sam falou sem rodeios. Isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. Sam, apostarei em que você está certo, exclamou o cavaleiro. E um vislumbre de luz tremeluziu na sala. Pois é, hein? Nesse momento, o esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de receber alguma luminosidade a mais. Você está pegando rápido, Sam replicou. O cavaleiro resfolegou. Não tenho tempo para brincar de pergunta e resposta. Quero encontrar rápido o meu caminho por este castelo para poder chegar ao topo da montanha. Olha só, um monte de coisa aqui encavalando aqui, subindo uma em cima da outra de sabedoria, né? Esse livrinho aqui, poucas páginas, a gente já tem um monte de coisa para dissecar. Será que você não confundiu necessidade com amor? É fácil a gente confundir uma carência, uma necessidade, uma ausência de algo com amor por alguém. A gente encontra alguém que a gente vê que pode satisfazer aquela necessidade, aquela carência. Não é necessariamente amor, porém pode satisfazer aquilo que eu imaginava, a minha fantasia, o meu plano, a minha necessidade, a minha carência, que cria toda uma narrativa, mais uma vez, na cabeça, do que seria o ideal de relacionamento, o ideal de estar com alguém, o ideal de vida, né, de certo. E a gente está ali se sentindo errado e criando essa necessidade. E logo que aparece esse alguém, já se torna um amor, né, aquele amor entre aspas, né, que nossa, e agora é esse, é a cisma, é essa pessoa, vai ser essa. Chegou o meu sonho, a minha imaginação, minha fantasia, meu romance, minha paixão. E aí essa confusão total, o que é amor, né? Isso aí é amor, será? Será que eu não estou só carente e apegado nesse processo? E aí essa resposta vai ter que ser individual para poder gerar mais luz no caminho, gerar essa luminosidade. E nesse tempo aqui, o cavaleiro fala que não tem tempo para brincar de pergunta e resposta, quer encontrar rápido o caminho. Então isso é muito comum tanto nos buscadores da coisa da materialidade, né, quanto os buscadores da espiritualidade, do conhecimento superior, de querer cortar caminho, de querer atalhos, de querer o mais fácil e de buscar resultados instantâneos e de não ter tempo. E isso atrapalha a busca em si, porque nessa pressa de alcançar esse resultado, essa coisa final de chegar lá, a gente quer dar passos maiores que a perna e se embanana todo no processo e acaba não desenvolvendo aquilo que precisa desenvolver, né? Acaba tentando fazer atalhos do próprio processo de aprendizagem e não tem como fazer um atalho nesse sentido, né? É um processo muito relacionado ao amadurecimento interno. Então, não tem como você forçar a barra e criar um atalho e passar por cima do que é aquilo que precisa acontecer para você realmente desenvolver essa luz interior. Então, pode até dificultar e demorar mais ainda, de tanto que você busca atalhos, você está perdendo tempo que poderia estar dedicando a fazer o processo mesmo de se encarar, de se observar, de fazer essas meditações que no castelo anterior aqui levaram muito, muito tempo dentro do castelo do silêncio, né? Então, a gente às vezes se perde nesse processo e cria uma preguiça, tipo, poxa, vai demorar, então não vou nem começar. É o outro lado também. E aí a gente vai ficando estacionado ou correndo ali no mesmo lugar, na rodinha do ratinho que quer chegar rápido no atalho, esse atalho não existe, e ele fica parado do mesmo jeito. Ou simplesmente porque, né, então vai ser complicado, então vou nem tentar. Só que aí a vida vai empurrando a gente para ir amadurecendo,
que as coisas, os problemas vão surgindo de qualquer forma, que nem surgiram para o cavaleiro aqui, que foi empurrado a olhar para sua armadura e ser empurrado para fora dela nesse processo todo, né? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, já tem muita coisa aqui para a gente refletir, para a gente trazer e passar aí, digamos, uma semana pelo menos, né? Lembrando o processo de amadurecimento, a gente precisa olhar e sentir mais do que ficar correndo e com excesso de informação na cabeça nesse modo de viver que a gente tem muito hoje na humanidade, de aceleração mental, de excesso de palavra, de excesso de conteúdo, sem a gente conseguir digerir direito aquele conteúdo, né? Então vamos tentar digerir isso aí e até o próximo episódio. Um abraço para vocês.